Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje, para dar continuidade à nossa aula de Biologia e Ciências e falar sobre os seres vivos, nós vamos falar de cada reprodução. Hoje nós vamos falar de reprodução assexuada, ok? Bora lá? Só para a gente relembrar, uma reprodução é diferente do sexo. Uma reprodução é a geração de novos indivíduos. O sexo é a mistura do material genético. Então, quando eu falar para vocês que não tem uma mistura de material genético, ela é assexuada. E se eu falar que tem uma mistura de material genético, ela é uma reprodução sexuada, ok? Agora, nós vamos falar dos tipos de reprodução assexuada. Nós temos a divisão binária, que é feita por seres unicelulares, como os protozoários e as bactérias. Basicamente, é um organismo unicelular pode se dividir gerando dois indivíduos iguais, de uma maneira exponencial. Todos esses indivíduos são geneticamente iguais, ok? Então, relembrando, seres unicelulares que possuem somente uma célula, tá? Também temos o brotamento. Um exemplo que nós temos a hidra, tá? Essa hidra, ela forma um broto. Esse broto se desprende, cai e forma um novo indivíduo, igualzinho a ele. As esponjas também do mar podem ter esse tipo de reprodução. Então, o que vem a ser um brotamento? Vou ler para vocês. São organismos que geram brotos de células que se soltam, dando origem a outro indivíduo, idêntico ao organismo mãe. Lembrando que na reprodução assexuada, os indivíduos são geneticamente iguaizinhos, tá? Um outro tipo é a fragmentação. Um exemplo é a planária e a estrela do mar. Se ela se fragmentar, tá? O que é fragmentar? Se parte em duas ou mais pedaços. Cada fragmento vai gerar um novo indivíduo, geneticamente idêntico ao anterior. Animais com grande capacidade de regeneração, com cada pedacinho, ele vai regenerar dando origem a um novo indivíduo, tá? E também nós temos a estaquia. A estaquia é feita pelos vegetais, basicamente, quando a gente tira um ramo, uma folha, um caule, e se eu plantar novamente, vai brotar e se desenvolver formando um indivíduo geneticamente igual ao que foi retirado o pedacinho. Então, a fragmentação ela tem capacidade de formar novos indivíduos a partir de pedaços de caule e folhas. Um outro tipo, tá? É a partenogênese. Eu não tenho indivíduos geneticamente idênticos na partenogênese. Um exemplo da partenogênese é o zangão das abelhas. Então, a gente tem que pensar um pouquinho na reprodução das abelhas para vocês poderem entender. Assim, eu tenho uma abelha rainha e tenho um zangão. Eles saem para o voo nupcial. O zangão transfere os espermatozoides para a rainha produz o óvulo e aí ela vai botar os seus ovos no meio desses ovos já fecundados. Outros óvulos não fecundam. E aí, lá na colmeia das abelhas, a abelha operária é quem vai cuidar desses ovos. Depois que a rainha bota esses ovos, a operária não consegue distinguir aquele que foi fecundado daquele que não foi fecundado. Então, ela vai cuidar de todos igualmente, fornecendo nutrientes, tá? Até que esses indivíduos se desenvolvam e os óvulos não fecundados
que vai ter metade da carga genética da abelha, vai se desenvolver, vai crescer, vai dar origem ao zangão. Então, gente, o zangão é um exemplo de partenogênese que a gente tem na natureza. Os óvulos da rainha, que não foram fecundados, se desenvolvem e dão origem ao macho, tá bom? Outro exemplo é esporulação. A esporulação envolve produção de esporos, e isso é muito comum no grupo dos fungos. Então, os fungos pluricelulares, que têm várias células, ali no ambiente da natureza começam a produzir os esporos. Os esporos caem no solo, germinam e dão origem a um novo indivíduo adulto, tá bom? Ó, tem umas perguntinhas que eu quero que vocês façam aí e tenham calma para responder, tá bom? E lembrem bem da aula, copiem esses exemplos que eu dei aí, esses esqueminhas, tudo certinho, tá bom? Que vocês conseguem fazer certinho. Aí vocês pegam os exercícios e entregam para o educador, tá bom? Que na sexta-feira eu passo a pegar para corrigir, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.